você precisa fazer a sua inscrição. Por quê? Porque nós vamos, com a quantidade de mulheres que se inscreverem, é que a gente vai estar programando essa conferência. Pastor, como eu faço essa inscrição? Tem inscrição aí, lá na bancadinha, né? Tem inscrição. Alguma mulher que quer pegar essa inscrição, que não fez e quer vir, a gente já dá para você de uma vez aí. Se você quiser pegar essa inscrição, já escreve o seu nome, você que ainda não fez, ou então você pode pegar depois do culto ali, procura alguém da equipe de trabalho, faça a sua inscrição, esteja aqui, eu não vou falar esteja aqui conosco, porque eu não vou vir, mas esteja aqui com as mulheres, né, da nossa igreja. Vai ser um tempo maravilhoso aí de muita comunhão. Amém? Amém ou não amém? Bom, pessoas estão me perguntando sobre o encontro com Deus. Eu fui soltar aí semana passada que nós já vamos fazer o próximo encontro com Deus. Eu vou lançar essa data na terça-feira, tá? E já vamos estar com as inscrições aqui. São apenas 40 inscrições, né? Porque eu já tenho 10 vagas reservadas. Então, assim, 40 inscrições apenas que nós vamos ter. E esse encontro com Deus é um encontro gratuito. Ah, pastor, né? Por ser gratuito, né? Querido, quem foi no último encontro com Deus sabe o que aconteceu lá. Tudo do bom e do melhor, assim, as ministrações poderosíssimas, ministrações teatrais poderosíssimas, e quem foi sabe daquilo que eu estou falando. Então, assim, na terça-feira eu já vou estar com as inscrições aqui. Você pode me procurar aí, procurar qualquer um dos outros pastores, para que você já possa pegar a sua inscrição e garantir a sua vaga. Eu só tenho 40 inscrições, então tem que ser rápido para que você possa garantir aí a sua vaga. Amém ou não amém? Amém. Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento, segurar aí o seu dízimo, a sua oferta. Quero orar pela sua vida financeira nessa manhã, queridos. Glória a Deus, Deus é bom, né? Seu dinheiro, ele sai do seu bolso, mas ele não sai da sua vida. E você pode ter certeza absoluta disso, né? Pastor, mas por que então vocês pedem dinheiro? Nós não pedimos dinheiro, querido. Nós não pedimos dinheiro aqui. O que nós queremos é fazer com que você exercite a sua fé no que diz respeito às suas finanças. Só isso. O seu dinheiro, querido, ele é para poder manter essa igreja aberta. Essa estrutura aqui é uma estrutura que tem custo para manter ela dessa forma. O seu dinheiro, ele atravessa o oceano e vai chegar lá na África, né? Talvez você não saiba, mas é um trabalho maravilhoso que tem acontecido lá. Você que está nos nossos grupos aí de WhatsApp, lá no Instagram, você que ainda não tem o Instagram do Projeto da África, For África, Projeto For África, procura lá no Instagram, você vai ver tudo aquilo que tem acontecido lá na África com o pastor Carlinhos e a pastora Natália, um trabalho maravilhoso. Inclusive, nesse momento, pode ser que tenha 1000 crianças sendo atendidas lá agora, porque é esse o trabalho que é feito lá, né? Então, assim, o pouco sabe que muitas vezes você acha que é pouco, que você semeia aqui, é muito para eles lá, né? Então, assim, é uma estrutura gigantesca. Encontro com Deus que vai vir aí, é um encontro gratuito, ninguém paga nem R$1. E como você acha que funciona isso? Funciona com dinheiro de dízimos e ofertas, velho, né? Tem uma estrutura, é veículo, é gasolina aí, é alimentação, é toda uma estrutura que é montada e tem dinheiro, né? Às vezes você está aqui e você não tem nem noção do quanto gasta num evento desse, né? Mas é tudo seu dinheiro, seu dízimo e a sua oferta. É por isso que eu quero te desafiar. Seja um dizimista e um ofertante fiel aí, querido, né? A glória de Deus, todos nós aqui trabalhamos, temos nosso emprego, glória a Deus por isso. Então, sim, o seu dinheiro, ele é revestido no reino. Pode ter certeza absoluta disso, amém? Quero orar pela sua vida financeira. Senhor Jesus, muito obrigado pela fidelidade do seu povo, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é bom e o seu amor, ele dura para sempre. Glórias te damos por essa igreja fiel, glórias te damos por todas as atividades que são possíveis ser realizadas através do dízimo e oferta dos seus filhos. Muito obrigado, Pai, que eles tenham essa consciência que melhor coisa é dar do que receber. Traga o seu dízimo e a sua oferta nessa manhã, queridos.
Glória a Deus. Amém? Você que está com a sua Bíblia aí, vamos mergulhar um pouquinho aí agora no ensino. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Aleluia! Deus é bom. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Cadê meu amigo Evandro? Vem cá, meu amigo Evandro. Pega a cadeira, sente-se aqui, toque um violão para nós. Aleluia. Deus é bom. Obrigado. Aleluia. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta dele à igreja de Corinto, ele traz para nós, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Tem alguém aqui nessa manhã que tem olhos verdes? Tem? Queria ter olho verde. Tem também, Marcelo? Hã? Olhos azuis. O Jorge Cláudio tem olho verde, né, Jorge Cláudio? Eita glória, hein? Aleluia! Quem tem olhos verdes aqui? Azuis. Quem tem olhos castanhos aqui? Quem tem olho de qualquer cor aqui? Quem tem olho aqui, querido? Então feche ele por um instante. Quero orar por essa palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque na cruz nós obtivemos tudo aquilo que nós necessitamos. O Senhor é suficiente. O Senhor fale conosco nessa manhã. O Senhor já ministrou os nossos corações através dos louvores. Nós já demonstramos o nosso amor através dos dízimos e da oferta. Mas que através da sua palavra agora, ela possa ser revelada aos nossos corações, Senhor Jesus. Melhor do que uma palavra lida, é uma palavra revelada. Melhor do que uma palavra revelada, é uma palavra aplicada nas nossas vidas. Sinta-se à vontade, Espírito Santo. Inicie conosco. Que seja o Senhor falando aqui. Que os olhos dos seus filhos sejam sensíveis para ouvir aquilo que o seu Espírito tem para passar. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Texto lindo esse texto do apóstolo Paulo, né? Temos, porém, um tesouro em vaso de barro. Quem é o vaso aqui, querido? Somos nós. Que tesouro que ele está falando? É o Espírito Santo, é o próprio Deus. Então o apóstolo Paulo aqui traduzindo, ele está dizendo assim: você é o barro, eu sou o tesouro. Eu quero mostrar para você que esse poder aí não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. É isso que ele está querendo dizer aqui para nós, né? Só que assim, nós aqui hoje, nós cremos, ou pelo menos nós deveríamos crer, que a obra consumada, ela nos salvou, né? Que na obra consumada nós obtivemos uma nova identidade, e que na obra consumada nós tivemos agora uma nova natureza. Então isso tudo, quando nós entendemos que nós somos barro, que o poder de Deus opera em nós através do Espírito Santo, Ele nos deu uma nova identidade, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu uma nova natureza. Simplesmente para que nós ficássemos agora na nossa? Não. Ele nos deu isso tudo para que nós pudéssemos viver um propósito. Então, se Deus, Ele decidiu habitar dentro desse vaso, que somos nós, e o poder dEle habita dentro de nós, nos dando salvação, nos dando nova identidade, uma nova natureza, isso tudo é para que nós pudéssemos, a partir de agora, a partir do momento que nós temos Deus habitando dentro de nós, que nós pudéssemos viver agora um propósito. Esse propósito, querido, vai muito além da nossa vontade. Eu costumo dizer que o propósito tem que estar acima da nossa vontade. Porque se nós deixarmos a nossa vontade falar mais alto, querido, meu Deus. A grande verdade é que muitos têm esse tesouro no vaso de barro, muitos obtiveram a salvação, a redenção, muitos é uma nova criatura, uma nova natureza, tem uma nova identidade.
Muitos até sabem que Deus fez isso tudo para que ele pudesse viver um propósito, mas muitos estão parados, sem se mover no propósito. Sabe que Deus tem um propósito para a vida dele, mas ele não se move. Por que ele não se move, pastor? Porque ele se acha limitado. E em certos casos ele se acha até uma pessoa improvável de ser usado por Deus. E por que ele se acha limitado, pastor? E por que ele se acha um improvável, pastor? Isso acontece por vários motivos, querido. Primeiro, traumas. Tem muita gente que se acha limitado e improvável e não consegue viver o propósito de Deus porque ele sofreu traumas emocionais. Quer ver uma coisa, querido? Tem gente que tem a visão de Deus como um Deus carrasco, como um Deus bravo. Por quê? Porque essa foi a visão de pai que ele teve dentro da casa dele. Então ele não consegue agora ver Deus como um pai, porque qual que é a visão que ele tem de pai? Daquele pai bravo, aquele pai que bate, aquele pai que é carrasco. Então ele não consegue agora ter Deus como o pai dele, porque essa é a visão que ele tem de pai. Então as pessoas, muitas delas não conseguem viver o propósito de Deus, estão paradas, limitadas por causa de traumas, por causa de críticas. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se eu fosse olhar todas as críticas que me fizeram no começo da minha caminhada, eu não estava aqui hoje não, meu irmão. Então assim, crítica, ela é boa, mas eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou, não. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Timidez, tem muita gente tímida. Pastor, é fácil para o senhor, né? Estar em cima da plataforma ministrando, que eu era gago. Que vergonha. Lucas, eu era gago. Querido, eu vou abrir um parênteses aqui. Esses dias eu vi o Lucas e o Jorge Cláudio conversando lá no sítio. Eu fiquei uns 15 minutos para entender o que eles estavam falando em uma frase. E de um lado, a do outro. A gente até brincou da situação lá, né? A gente acabou rindo da situação. E eu ainda falei com eles, assim, eu também era igualzinho, eu era gago. Mas Deus tinha um propósito para a minha vida. Qual que era o propósito? Você vai falar. E agora a Rose tem que, lá em casa tem que falar assim, fica quieto. E agora fala tanto, que não para de falar. Você conhece alguém assim? Que era tímido, não abria a boca. Mas agora fala tanto. Né? Tem mulher que quando o homem chega em casa, ela vê um orelhão chegando, né, querido? Ela quer falar, né? Falar, e depois? Quer continuar falando. E depois que ela falou, pastor? Continua falando. Mas enfim, tem pessoas que estão paradas porque foram perseguidas em algum momento do ministério, em algum momento da caminhada. Eu me senti perseguido. E aí eu parei. Tem pessoas, querido, que estão paradas, não estão fluindo no propósito de Deus na vida delas, porque elas se comparam com outras. Queridos, entenda o seguinte, tem pessoas que eu me espelho como pastor, tem pessoas que eu me espelho como ministro do Evangelho, mas eu não posso me comparar com eles, porque eles têm um perfil deles, eu tenho o meu. Imagina se os ministros de louvor que estiverem aqui, eles fossem comparar com outros. Não, fizeram um trabalho maravilhoso aqui, Deus usou eles com muita graça hoje. Os meninos que estavam tocando aqui, Deus usou eles com muita graça. Mas imagina se eles começarem a se comparar com outros. Pega uma banda famosa aí e fala assim, a gente tem que tocar igual esses aqui. Não, eles são profissionais, estão ali para isso. Imagina só, querido, se eu for comparar uma ministração minha com a ministração do pastor Zé Carlos, ele tem um perfil dele. Eu tenho o meu. Pastor Clodoaldo, que está aqui, tem um perfil dele. Pastor Márcio, quando está aqui, tem um perfil dele. Então, assim, nós não podemos nos comparar com outras pessoas, querido. Não faça isso, porque se você fizer isso, você vai estar contra o propósito de Deus para a sua vida. E pessoas estão limitadas e se achando improváveis porque estão se comparando com outras. Quer ver uma coisa, querido? Mulher que está aqui, não compara o seu marido com o marido da outra, não. E homem também. Porque a gente, assim, costuma...
ouvi muitos casos que sempre que o jardim do outro é mais florido, né, querido? Vai viver para você ver com ele, com ela. Né? Nossa, pastor Dudu, né? Bonito. Elegante. Né? Nossa, pastora Rose foi agraciada. Vai perguntar ela. Vai perguntar ela, querido. Vai perguntar ela para ver. Tá? Quer ver uma outra coisa que impede muitas vezes que nós fluímos no propósito de Deus, que faz com que as pessoas se sintam limitadas e improváveis? A síndrome do não posso. Eu não posso fazer isso. A síndrome do não consigo. Eu não consigo, pastor. Já tentei, mas eu não consigo. A síndrome do não sei. Querido, ninguém nasceu sabendo aqui, não é? Você nasceu sabendo falar? Imagina só, querido, se uma criança nasce hoje, já olha para o médico e fala assim, e aí? Tudo na paz? Não. Tudo tem um processo na vida do ser humano, querido. Ele aprende a falar com o tempo, ele aprende a andar, depois já quer correr. A criança, ela nasce sem falar, depois começa a falar, começa a pedir, depois começa a encher o saco. Quer tudo, não é? Quer tudo. Nosso Deus, querido. Tem criança que quer tudo. Tudo que vê. Então, assim, não se sinta assim não, querido. Talvez isso aqui, algumas coisas que eu citei aqui, faz parte da sua vida hoje. Por isso você tem se sentido uma pessoa limitada e improvável. Só que eu tenho algo para te dizer nessa manhã. Deus, Ele gosta de usar pessoas limitadas e improváveis, querido. É isso que Deus faz. Deus, Ele gosta disso. Por quê, pastor? Porque quando Ele pega pessoas limitadas e improváveis, Ele está falando assim, está vendo? Sou eu que faço. É a graça que eu forneci para você que é suficiente. Aí quando você vai para um texto que está lá em 2 Coríntios 12, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele fala que foi dado um espinho na carne. Você lembra desse texto? Para que ele não se ensoberbecesse por todas as revelações que ele havia recebido da parte de Deus. Aí disse assim, para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Querido, o apóstolo da graça, que recebeu a revelação da nova aliança, uma revelação que nenhum outro discípulo que andou com Jesus, esteve ao lado de Jesus, recebeu, ele recebe. Aí ele fala assim, para evitar que eu me exaltasse. O ego humano muitas vezes, que a soberba humana muitas vezes, não é? Aí ele falou assim, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Aí o versículo 8 fala assim, 3 vezes pediu o Senhor que tirasse de mim. Aí o que o Senhor falou com ele? Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aí ele continua no versículo 10. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, então eu sou. Ele sabia que tudo aquilo que ele tinha, que ele fazia, que ele fez, que ele vinha fazendo, não era nada dele, era Deus. Aí ele fala aqui, pois quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando ele se sentia fraco, ele falava assim, opa, essa daqui não é a minha posição. Minha posição não é de alguém fraco. A minha condição hoje pode até ser de alguém fraco. Só quero dizer algo para você, querido. A sua condição não pode alterar a sua posição. Talvez a sua condição hoje é de alguém que se sinta improvável. A sua condição hoje pode ser de alguém que se sinta uma pessoa limitada, só que essa não é a sua posição em Cristo, querido. A sua posição em Cristo é de alguém mais do que vencedor. E o apóstolo Paulo sabia disso, porque quando eu sou fraco, então quando eu sou fraco, então eu sou forte. Estar, querido, condição, ser, posição. A sua condição não pode alterar a sua posição em Cristo Jesus. Amém?
Então, o que você está passando hoje, querido, a situação que você está passando hoje, não pode alterar o que a obra consumada de Cristo fez por você, meu irmão. É isso que você tem que entender de uma vez por todas. Deus sempre usou pessoas improváveis. Quer ver uma coisa? Moisés, ele não sabia falar direito. E Davi, pastor? Davi era pequenininho. Esse é o último, né? Quem já foi o último a ser escolhido aqui para algum jogo aqui, querido? Nossa, é muito ruim, né? E Davi, ele fala assim, não, ele joga aqui porque ele é café com leite. Nossa, Deus. É triste, querido. É triste. Eu passo por isso. Não deixa ele jogar aí, porque ele não aguenta correr. Sim, vai fluindo, vão indo. Né? Outra coisa, Gideão se achava o menor da casa dele. Isaías, certa vez, disse que ele tinha lábios puros. E Pedro? Pedro era um pescador temperamental, sanguíneo, bravo. Tudo queria resolver na base da força. Certa vez Jesus está lá para ser preso, Judas entrega Jesus, e aí vem lá, né, os soldados, ali estava um homem chamado Malco, e Pedro, achando que deveria defender Jesus, pega a espada, mira na cabeça de Malco, erra e pega a orelha. Porque na verdade ele deu foi para arrancar a cabeça, ele que errou, e arrancou a orelha. E aí isso é muito interessante, porque Jesus olha aquela situação, pega a orelha, coloca no lugar de Malco. Você conhece essa história? Essa história, ela é muito mais profunda do que nós entendemos. Malco, ele estava indo, e qual que era a projeção de Malco? Ser um sumo sacerdote. Só que para ser um sumo sacerdote, não podia ter defeito nenhum no corpo. Então, quando o Pedro, temperamental, corta a orelha de Malco, ele estava acabando com o sonho de alguém. Aí o que Jesus faz? Por mais que alguém tenha acabado com o seu sonho, meu filho, pode deixar que eu vou trazer esse sonho de novo. Jesus faz. Lindo isso, né? É isso que Jesus faz. E Paulo, nós lemos aqui, perseguia cristão. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, por mais que o início esteja sendo difícil, a Bíblia vai dizer que melhor é o fim do que o princípio. Olha o que aqui diz Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 8. Eclesiastes 7, 8. Enquanto isso, você fala para o seu irmão assim, bonito aí, mesmo que seja pela fé. Fala com ele assim, Deus esconde o fim no começo. Agora fala com ele assim, você é uma semente. Agora com muito carinho você fala assim, você é uma sementinha linda. Isso. Né? Isso aí. Olha o que a Bíblia diz. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Querido, eu tenho que dizer uma coisa para você hoje. Talvez você se vê como uma semente ainda. Você olha para a sua vida hoje e fala assim, poxa, eu não construí nada ainda. Qual que é o meu propósito? Você é uma semente. Então você hoje é uma semente do seu futuro. Amém, querido? Então assim, Deus esconde dentro de uma semente improvável uma grande floresta. Mas como nasceram essas grandes florestas? Sementes caíram de árvores, de outras árvores, passarinho pegou aqui, lançou ali, e o que foi acontecendo? A nossa visão é limitada. Nós conseguimos ver uma semente, mas como nós vemos uma semente, Deus vê uma árvore. Quando nós vemos uma árvore, Deus já vê uma floresta. Porque a nossa visão como ser humano, ela é muito limitada. Então hoje nós somos uma semente de um futuro. Deus não esconde, Deus então, Ele esconde algo
algo grande dentro de algo insignificante. Uma semente é uma coisa insignificante, mas Deus esconde dentro de uma semente uma grande floresta. Dentro de cada ovelha existe um grande rebanho. Dentro de uma menina, uma criança que estava aqui, existe uma semente de uma grande mulher. Dentro de um menino que estava aqui, existe a semente de um grande homem. Deus, ele esconde o fim no começo, querido. Isso é lindo. E muitas vezes esse começo é um começo improvável. É o começo de alguém que se acha uma pessoa limitada. O homem, ele olha para a aparência, como eu disse aqui. O homem, ele olha para o hoje. Ele olha para as circunstâncias dele agora. O homem não sabe o que vai acontecer amanhã. Só que a Bíblia vai dizer que Deus tem planos de bênção a nosso respeito. Isso nós precisamos crer de uma vez por todas, né? Portanto, querido, olha só, tudo que você é, tudo que você alcançou até agora, é uma semente de algo muito melhor. Apóstolo Paulo falou certa vez assim, ó, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem, é aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então, querido, você olha, você vê a visão limitada, mas Deus é um Deus que tem uma fonte inesgotável. Nós somos uma semente e essa semente só vai brotar pela fé. Eu costumo dizer que Ele te dá pela graça, mas você só consegue receber pela fé. Isso é fato, né? E quando a fé e a graça se unem, isso é muito sério. Quando a graça, que é um favor imerecido, ao que você não merece, se une com a sua fé, algo grandioso acontece. Algo poderoso acontece. Hoje, Deus continua sendo Deus, querido. Deus continua operando milagre como Ele operou lá no Velho Testamento. Continua operando. Mas hoje, Ele só vai fazer na sua vida se você crer. Hoje tudo acontece pela sua fé. Ele vai te fornecer pela graça dEle, que está disponível e é ilimitada. Só que muitas vezes a nossa fé é limitada. E nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Nós é que limitamos. Porque Ele está disposto a dar tudo aquilo que você precisa. É por isso que Satanás ele trabalha tanto para fazer com que a semente que está aí hoje morra. Ele olha para a minha vida. Satanás tentou me matar um monte de vezes. Um monte. E eu sei que muitos aqui também. Por quê? Porque ele sabia que quando essa semente brotasse, meu Deus. Ele sabe que quando essa semente que está adormecida aí brotar, meu Deus do céu, você vai fazer um estrondo, querido. Você vai fazer um barulho tão grande nesse planeta que as pessoas vão olhar e vão falar assim, como pode? Como isso aconteceu? O poder de Deus operando através da sua vida. É isso que nós temos que entender. Então hoje nós somos uma semente de um futuro. Então assim, vamos adubar essa semente com fé. Vamos regar essa semente aí com oração, querida. Amém ou não amém? Outra coisa, desperte essa semente improvável que está adormecida dentro de você. Querido, tem muita gente que acha, olha só, tem muita gente que acha que primeiro a gente nasce. Aí depois Deus fica procurando um propósito para a nossa vida. Eu não acredito assim e a Bíblia também não me diz que é assim. Olha o que diz Jeremias. O profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim para nós. Antes de formá-lo no ventre, eu o quê? Eu escolhi. Antes de você nascer, eu já te separei e já te designei profeta nações. Olha lá. Nascimento, propósito. Você acha que Deus, ele faz você nascer para depois procurar um propósito para a sua vida? Não. Primeiro Ele faz você nascer já com um propósito. Aí você pode falar assim, pastor, mas por que esse propósito ainda
ainda não se concluiu na minha vida. Querido, eu vou te contar algo aqui. Eu acredito realmente nessa palavra. Só que eu decidi, durante muito tempo da minha vida, ter outros caminhos, velho. Foi uma decisão minha. Sim ou não? Sim. Alguém me obrigou a usar droga? Ninguém me obrigou a usar droga. Alguém me obrigou a beber? Não. Eu quis ir. Foi uma vontade, livre e espontânea vontade. Ninguém me obrigou. Eu fui. Só que Deus já tinha um propósito para a minha vida. Esse propósito já tinha o quê? Sido estabelecido. Aí o que Deus faz? Deus pega essa circunstância diversa e usa ela em favor do propósito pré-estabelecido por Ele. Aí Deus fala, então é assim que você quis viver a sua vida? Então é nessa vida aí que eu vou estabelecer o propósito para a sua vida. Vou fazer com que esse propósito que eu estabeleci lá atrás se torne realidade. Está dando para você entender? Uma vez uma pessoa falou assim, Deus me levou até as drogas e me trouxe até o centro de recuperação para me conhecer Ele. Eu falei, não. Deus já tinha estabelecido um propósito na sua vida, só que você, por decisões pessoais, entrou por esse caminho ao ponto de chegar no centro de recuperação. Só que, como você já está aqui, Deus vai falar, eu vou usar essa situação para mostrar para Ele quem eu sou na vida dele. Ponto. Mas Ele não te levou. Você acha que Deus, querido, quer que um filho dele passe por momentos ruins, dificuldades? Quem é pai aqui e fala assim, eu queria que a minha filha agora cortasse o pé para ela aprender? Tem cabimento uma coisa dessa? Eu queria que a minha esposa caísse da escada, quebrasse as duas pernas, aí ela vai ver. Aí ela vai aprender a lição. Queridos, você deseja isso? Olha que o nosso amor é um amor limitado. Agora imagina Deus. Você acha que Deus vai querer o mal de alguém? Claro que não, querido. Só que Ele vai usar essas situações que muitas vezes nós mesmos buscamos para se revelar como Deus amoroso e para revelar o propósito dele para a nossa vida. Deu para você entender aí? Então, primeiro Deus te traz ao nascimento, já com o propósito estabelecido. Foi isso que aconteceu ali, ó. Antes eu já tinha te formado, eu já tinha te escolhido e já tinha te designado para você ser profeta. Ou seja, eu te formei, eu te trouxe ao nascimento e eu já tinha te dado um propósito. Então Deus não fica buscando propósito para você, não. Esse propósito já está aí, amém, querido? Amém ou não amém? Só que essa semente, ela precisa o quê? Brotar. Essa semente de alguém ilimitado, de improvável, ela precisa agora crescer. Aleluia. Querido, tem algo querendo sair aí de dentro de você. Tem algo querendo brotar. Tem um grande homem de Deus aí. Tem uma grande mulher de Deus aí. E Ele quer te usar onde? Ele quer te usar no seu trabalho. Ele quer te usar na sua escola. Ele quer te usar na sua igreja. Ele quer te usar onde você estiver. Aonde você estiver. Ah, pastor, mas eu fui isso. Eu fui. Não sou mais. Que passou, acabou. Depois você olhar para o nosso passado, né, meu irmão? Pastor, me prova isso aí. Prova. Deus escondeu dentro de Davi um rei. O pai de Davi enxergava nele apenas um garotinho. Só para cuidar lá. Mas quando o pai de Davi e os irmãos enxergavam ele apenas um garotinho, Deus já tinha enxergado ele como um rei de Israel. Já tinha estabelecido um propósito para ele. Era um garotinho sem expressão. Mas eu falo, é esse aí que eu quero para rei. Improvável, não é? Improvável. Deus escondeu um libertador dentro de Moisés, querido. Improvável. Deus escondeu um apóstolo dentro de Paulo. Deus olhou para Paulo e não enxergou Paulo como um assassino. Deus olhou para Paulo e falou assim, é esse aqui que eu vou dar a revelação que eu não dei para mais ninguém. É esse aqui que eu vou fazer com que escrevam 13 epístolas do Novo Testamento. E a base da nova aliança vai ser toda escrita por esse camarada aqui. Todo mundo olhava ele como um assassino. Mas Deus olhou ele como um apóstolo da graça.
Muitos olharam para mim e falavam assim, esse cara vai morrer nas drogas. Mas Deus, quando olhou, falou assim, esse não. Esse não. Esse eu tenho um propósito para ele. Esse propósito vai se cumprir. Talvez é essa imagem que você tem da sua vida hoje aí, queridos. É improvável, eu não sei falar direito, pastor. Eu não sei cantar direito, não sei. Fique em paz. O propósito vai se cumprir na sua vida. Fique em paz. Relaxa, descansa. Mesmo que o começo agora esteja difícil, querido. Se você estiver em Deus, você vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Em paz, desista não. O medo, ele paralisa, né? O medo, ele faz matar os sonhos, querido. O medo, ele entrou na raça humana desde o Éden. Quer ver? Deus cria o ser humano. Antes de criar o ser humano, ele cria 2 árvores. Ele fala assim, ó, as outras todas você pode comer, mas tem uma árvore que você não pode comer de jeito nenhum. Essa aqui não, tem a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui você não pode comer. E aí Deus cria quem? Adão. Bonito. Né? E aí Deus olha para Adão, como você já sabe da história, e fala assim, a vida dele está muito tranquila, deixa eu complicar um pouquinho, vou fazer Eva. Não entendeu não, né? Deixa eu repetir para você. A vida de Adão estava muito tranquila no Éden, querido. Muito tranquila. Olha, Lele. A vida dele estava assim, esse cara está de boa demais, velho. Esse cara está muito tranquilo, véio. Deixa eu complicar um pouquinho a vida dele. Deixa eu dar um pouquinho de trabalho para ele. O que ele faz? Meu Deus do céu. Deixa eu complicar um pouquinho a vida dele. Aí eu vou fazer Eva, né? Beleza. E está lá. Mas a orientação de Deus já tinha sido dada, sim ou não? Aí o que acontece? Eva vai, come da onde que não deveria comer. Aí muitos já me perguntaram, pastor, por que Deus coloca uma árvore então, sendo que não podia comer? Aí eu tenho a resposta para você. Toda vez que o ser humano ele tem mais de uma opção, o caráter dele vai ser sempre provado. Deus não queria um relacionamento com base na imposição. Deus queria um relacionamento, e esse relacionamento ele deseja até hoje, com base no respeito, no amor e na compreensão de quem Ele é. Então, todas as vezes que eu e você temos mais de uma opção, sempre o nosso caráter cristão vai ser provado, tá? Fecha parênteses. E aí o que acontece? Eva vai e come daquele fruto, dá para Adão. Adão poderia ter dito não? Sim. Mas come. Viração do dia. Deus ele vem para poder conversar com Adão e Eva, com Adão, na verdade, como ele fazia todos os dias. Deus não mudou o local, Deus não mudou o horário, Deus sabia que ele tinha feito de errado. Outro ensinamento aqui, Deus não muda com o seu erro, é nós que mudamos em relação a Deus. Deus nunca vai mudar em relação a nós. Deus continua vindo no mesmo horário, no mesmo local, para poder conversar com Adão. Só que quando ele chega, Adão se esconde. E quando ele pergunta para Adão por que Adão se escondeu, o que Adão fala? Eu me escondi porque eu tive medo. Então o medo, ele está desde o Éden. E vem acompanhando o ser humano até os dias de hoje. E o medo, ele faz com que nós nos escondemos, entre aspas, de Deus, consequentemente, do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Está dando para você entender, querido? Então o medo, ele paralisa. Faz com que os sonhos sejam mortos. Só que nessa manhã, querido, e receba isso como profecia na sua vida, essa semente adormecida de um improvável, ela vai ser despertada hoje. No nome de Jesus. Hoje é manhã de novos começos, de novos projetos, de estabelecimento do propósito de Deus na sua vida de uma vez por todas. E para finalizar, querido, tenha os pés no chão e os olhos em Deus, sempre. Talvez as pessoas olhem para você e já tenham um futuro definido para você, né? Mas não deixa isso acontecer não, querido. Não importa o que você é, o que importa é o que você crê e em quem você crê e o que você crê. O grande problema é que as pessoas têm acreditado que num Deus errado, num Deus equivocado, numas promessas equivocadas. A Bíblia vai contar a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, você conhece essa história? E existe um versículo que é chave.
A Bíblia vai dizer assim: ouvindo ela falar a respeito de Jesus. O que essa mulher ouviu a respeito de Jesus, que levou uma fé tão grande no coração dela, ao ponto dela falar assim: eu vou lá, vou tocar, não preciso tocar nem nele, eu só vou tocar na roupa e eu vou ser curada, mesmo correndo o risco ali de ser o quê? Pega e apedrejada. O que essa mulher deve ter ouvido a respeito de Jesus? O que você ouve a respeito de Jesus muda a sua fé, querido. Consequentemente, o propósito de Deus dele para a sua vida também. Tem muita gente ouvindo muita coisa errada a respeito de Jesus. Não, creio num Deus amoroso, querido. Deus perdoador. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então, querido, consequência de pecado é outra coisa. Consequência de erro é outra coisa. Agora, que eu preciso crer nesse Deus de uma forma correta, eu preciso. Então, assim, talvez hoje você não pode ter dinheiro. Você olha para você está sem dinheiro. Talvez você não possa ter um padrinho, querido. Eu não tenho um padrinho aí que me banca. Eu não tenho um padrinho aí que me impulsiona. Talvez você não pode ter nenhum investidor na sua vida. Mas se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ninguém vai segurar você. Pode ter certeza absoluta disso. Precisa entender de uma vez por todas quem Deus é. Uma frase que nós ouvimos lá atrás, e o pastor até colocou no livro dele: você é quem você acredita que Deus é. E essa é a maior realidade. Eu preciso entender quem eu sou nele. E quem eu sou nele? Eu sou salvo, eu sou transformado, eu sou filho, eu sou embaixador. Eu tenho um propósito. Para me finalizar aqui, querido, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Olha que texto lindo. Que texto lindo esse aqui, ó. 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu são loucos. Eu posso até falar: Deus escolheu os que são loucos, Deus escolheu os que são improváveis, Deus escolheu os que são limitados. Para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Versículo 28. Deus escolheu as coisas insignificantes, aos improváveis aqui, aos limitados aqui, aos desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. Eu amo Jesus, querido, eu amo essa graça maravilhosa, porque a todo instante Ele está falando assim: existe algo poderoso dentro de você, mas se liga aí, você canta muito, porque eu habito aí. Você toca muito, porque eu habito aí. Você prega muito, é porque eu habito aí. Porque eu sou esse tesouro e você é o barro. E você só é quem você é hoje, porque eu decidi habitar dentro de você. Se liga nisso. É simples assim. Eu amo Jesus, a fim de que ninguém o quê? Se vanglorie diante dele, querido. Se não for Deus na minha vida. Se não fosse o Espírito Santo habitando dentro de mim, querido, eu não sei o que seria de mim. Não sei. Improvável. Limitado. Eu amo Jesus, querido. Eu amo. Existe uma ilustração. Quero chamar o pessoal do louvor de uma vez. Existe uma ilustração do cacto e da borboleta. Um certo homem, uma vez, ele pediu para Deus uma flor e uma borboleta. Ele falou assim: Deus falou assim: o que você quer? O que você quiser, eu te dou. Ele falou assim: eu quero uma flor e quero uma borboleta. Só que o que Deus deu ele? Um cacto e uma lagarta. Ele pediu uma flor, ele pediu uma borboleta. Deus deu um cacto, Deus deu uma lagarta. Ele falou assim: poxa, mas não veio o pedido. Quem já pediu algo aqui no iFood
e veio o pedido errado. É triste demais, né? Mas eu pedi sem cebola. Veio com cebola. Não é assim? É triste, né, querido? É ruim demais, né? Então esse homem ele tinha pedido uma coisa e Deus aparentemente tinha dado outra para ele. Ele ficou indignado num primeiro momento, mas ele falou assim, não, vou deixar de lado porque vou nem brigar com Deus, não. Não adianta brigar com Deus. Ele deixou aquele cacto e aquela lagarta de lado. Um dia ele resolveu ir lá conferir. E ele viu que aquele cacto tinha se transformado numa bela flor. Que aquela lagarta tinha se transformado numa bela borboleta. Deus sempre age certo, querido. Talvez a sua vida hoje ela está um cacto. Ou você está olhando para ela como um cacto. Talvez a sua vida hoje você está olhando ela e vendo ela como uma lagarta. Só que deixa eu te dizer algo, querido. Creia que desse cacto vai sair uma grande e linda borboleta, uma grande flor. E creia que dessa lagarta vai nascer uma linda, insinuante borboleta. Deus sempre age certo. Você pediu uma coisa e recebeu outra. Deus nunca erra, querido. Pode ter certeza absoluta disso. O propósito vai se cumprir. O tempo certo de Deus. Mas você precisa crer nisso de uma vez por todas. Deus continua chamando pessoas limitadas, né? Deus continua chamando os improváveis. É assim que Deus trabalha. É assim. E sabe por que Deus usa o improvável? Por que Deus usa o improvável, pastor Dudu? Porque o improvável ele não vai querer a glória para ele. O improvável sabe que é dele, por ele, para ele. O improvável sabe disso. Queria te convidar a ficar em pé nessa manhã. Esse é o nosso Deus. Feche seus olhos, querido. É tempo de fluir, né? É tempo de fluir. De manifestar a presença de Deus e de viver o propósito dele na sua vida de uma vez por todas. Para com esse negócio de se achar limitado. Para com esse negócio de se achar um improvável. Para! Querido, existe um tesouro que habita dentro de você. Você é barro, mas existe um tesouro. Oh, Jesus! Pai, eu declaro nessa manhã, improváveis aqui, pessoas limitadas, eles vão entender hoje que existe um propósito pré-estabelecido para a vida deles, e que esse propósito ele só vai se cumprir no momento que eles entenderem de uma vez por todas de que quem faz é o Senhor, de que a glória tem que ser sua, de que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza deles. Que nessa manhã seja uma manhã de despertar de sonhos, de despertar de chamados nessa manhã, querido. Querido, eu quero fazer algo aqui. Você está mandando fazer algo aqui. Eu não sou de fazer isso não. Mas eu queria chamar você aí, que sabe que o seu chamado está parado, que sabe que Deus tem um propósito na sua vida, mas você está se sentindo hoje uma pessoa limitada. Eu estou limitado aqui hoje, pastor. Eu não consigo fluir.
Eu sei que Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Eu sei que eu tenho um chamado muito grande, só que eu estou hoje limitado. Eu quero chamar você para que você saia do seu lugar e venha aqui na frente. Só você hoje que se sente limitado. Ou talvez você hoje que se sente uma pessoa improvável para que Deus possa usar. É contigo que Deus conta, meu irmão. É contigo que Deus conta, minha irmã. É você. É você que vai ser chamado, que foi chamado para saquear o inferno. É você que vai pregar o evangelho a todas as nações.